Olá, queridos! Chegamos ao nosso quarto estudo de férias ou de folga dos pequenos grupos presenciais, mas os pequenos grupos continuam a trabalhar e essa semana a gente vai trabalhar sobre sermos graciosos e misericordiosos uns com os outros. Difícil, né? Tem sido desafio, com certeza, ao ouvir esses vídeos e você vê que o parâmetro de Jesus, a referência a Jesus, é muito grande, muito alta e nós devemos ser parecidos com Jesus. E cabe a nós negarmos a nós mesmos muitas vezes, renunciarmos ao nosso eu, renunciarmos à nossa vida anterior para podermos viver verdadeiramente Cristo Jesus o tempo todo. Fazer parte desse processo junto com vocês de discipulado, de crescer juntos, de aprender com vocês e de alguma forma passar algo para vocês e entre vocês mesmo, dentro dos pequenos grupos de vocês, ver que vocês estão agindo com graça e misericórdia uns com os outros, na prática vocês já estão vivendo isso, para que nós todos possamos crescer, alcançar o propósito de se tornarmos a estatura do varão perfeito, a medida de Jesus, nós possamos chegar e alcançar esse propósito. E agir com graça e misericórdia faz muita essa ideia, verdadeiramente. Jesus era muito gracioso com as pessoas, muito misericordioso, e ele prova a sua misericórdia em todo o tempo para conosco. E a grande prova disso tudo é quando ele morreu por nós, por misericórdia e por graça. Mas isso também é um atributo comunicável de Deus. Deus é gracioso, Deus é misericordioso e ele colocou isso na sua imagem sobre o homem. Então, agir com misericórdia e graça faz parte também do nosso discipulado, do nosso processo. Nós temos que crescer nisso. É medida de crescimento, é santificação também. Eu tenho que ser mais misericordioso hoje do que eu fui ontem, mais gracioso hoje do que fui ontem. E assim, essa graça e essa misericórdia de Deus, através da minha vida como instrumento em suas mãos, alcançar outras pessoas. E é sobre isso, eu tenho um versículo aqui que chama muita atenção em relação a isso, quando Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9, quando ele diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuindo mal por mal ou insulto por insulto, mas ao contrário, bem dizendo. Como difícil é fazer isso, mas isso é misericórdia e graça. Misericórdia simplesmente é não dar às pessoas aquilo que elas merecem. Se elas te agiram com maldade, fizeram maldade para você, não retribuir a elas na mesma proporção de maldade, muito pelo contrário, ser benignas com ela. E isso é graça, ou seja, dar à pessoa, graça é dar à pessoa, dar ao próximo, dar a outra pessoa aquilo que ela não merece, mas dar. Então, misericórdia é não dar aquilo que ela merece e graça é dar aquilo que ela não merece. Então essa é a grande diferença das duas, mas no sentido as duas devem andar juntas. Nós devemos andar juntos, nós devemos responder mal com o bem, nós devemos fazer aquilo que é justo diante de Deus e nós devemos fazer aquilo que Deus faria no nosso lugar, aquilo que Jesus fez por nós. Imagina nós, merecedores da ira de Deus, do juízo de Deus, condenados deveríamos ser por causa dos nossos pecados, mesmo assim Ele escolheu morrer por nós, pagar o preço do nosso pecado e nos dar uma vida que nós não merecemos, uma salvação que nós não merecíamos. E mesmo assim Ele nos deu pela sua graça. Então a ação de Deus é graça e misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova sobre nós todas as manhãs. Se nós somos semelhantes a Deus, nós somos semelhantes a Jesus, ou devemos crescer nessa imagem de Jesus, nós devemos também renovar as misericórdias e a graça sobre a vida das pessoas todos os dias. As pessoas que se relacionam com a gente, as pessoas que não são perfeitas e elas agem de maneira que não são legais muitas vezes com a gente, mas nós devemos agir com graça e misericórdia. E falar sobre graça e misericórdia também fala a ideia de falar sobre perdão, porque perdão é misericórdia e perdão é graça. Perdão é não dar à pessoa o que ela merece, então eu perdoo ela. Ela deveria, se ela fez mal para mim, eu deveria maltratar ela também. Se ela me agrediu, eu deveria agredir ela. Se ela de alguma forma fez algum pecado contra mim, eu deveria não fazer um pecado contra ela também e não deveria agir da mesma forma que ela agiu. Então eu agir com misericórdia. Então perdão é misericórdia, mas perdão também é graça. É dar a ela liberdade, dar a ela a chance dela poder se reconciliar comigo, dar a ela a chance dela poder se relacionar comigo da mesma forma. E isso é graça. Então Deus fez isso com a gente. Deus agiu dessa forma com a gente. Deus, Ele não nos deu o que a gente merecia, foi misericordioso, e Ele deu-nos uma reconciliação nele. Ele nos deu a sua graça e nos permitiu entrar na sua presença, sermos salvos e termos o que Ele tem, vida abundante, vida plena, a eternidade juntamente com Ele, a vida eterna juntamente com Ele, por presente, por graça.
E isso é bênção de Deus, Ele nos salvou. E é isso que eu gostaria de deixar com a gente. E isso que nós temos que avaliar entre nós. Será que eu tenho sido misericordioso e gracioso com as pessoas que eu me relaciono? Será que eu tenho agido com elas da mesma proporção que elas agem comigo? Ou será que eu tenho dado a elas aquilo que Jesus me deu? É isso que você deveria se avaliar. Se avalie, faça essa avaliação. Se vocês quiserem fazer no pequeno grupo aí, essa avaliação entre vocês, será que você está crescendo nisso? Será que você está entregando às pessoas que se relacionam contigo na mesma proporção que elas entregam para você? Ou será que você está entregando para as pessoas que se relacionam contigo aquilo que Jesus entregaria para você? Aquilo que Jesus te entregue para você todos os dias. Porque é isso que Jesus espera de nós como discípulos dele. Possamos crescer, sermos aperfeiçoados, sabendo que nele nós temos o perdão de todos os nossos erros, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar a forma de agir com as pessoas. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos graciosos e misericordiosos, assim como Ele tem sido conosco. Então, que você cresça nisso, que nós possamos crescer, e no pequeno grupo vocês possam crescer nisso que nós falamos aqui, sobre graça e misericórdia. Que você permita que esse atributo de Deus seja comunicável novamente à sua vida, e você possa apresentar isso para que as pessoas possam perceber e ver Jesus em você. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, onde nós vamos falar de sermos fiéis e verdadeiros. É sobre isso que nós vamos falar semana que vem. Mais uma paulada sobre nós, como discípulos de Jesus, de algo que nós temos que mudar. E isso também Jesus é verdadeiro e fiel o tempo todo. E nós precisamos ser também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.